Olá, amados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que tenham gostado da leitura inicial de Ordens do Amor, que foi nossa última aula, né, com o PDF Ordens do Amor. Gente, é importante que tenham lido ao menos até a página 70 desta obra que eu recomendei, depois de responder as questões do módulo 2 no grupo do Face, para então darmos continuidade. Se você ainda não foi no Face, interagiu, colocou sua voz ali, ou comentou sobre sua experiência, volta lá e faz isso, tá? Sua interação e manter esta ordem no treinamento e no grupo somam para a certificação profissional. Portanto, não esqueçam de interagir, aqueles que buscam a capacitação. Todo o segredo, gente, está nas leis universais, nas leis naturais, nas leis da vida, denominadas por Bert de ordens do amor, tá? E, gente, eu tenho uma outra dica muito importante, até para vocês anotarem aí, que nós já vimos as ordens do amor, ainda vamos falar bastante sobre elas, né? E que são o pertencimento, a ordem e o equilíbrio, tá? E a minha dica aqui para vocês, gente, é de como eu começo a encaixar esse quebra-cabeças na minha cabeça, né? Passando isso para vocês, para aqueles que fizer melhor sentido poderem seguir esta mesma linha da qual eu trabalho, tá? É uma maneira de não se perder durante uma constelação. Então, gente, eu uso o pertencimento, a lei do pertencimento, em primeiro lugar numa constelação. Por quê? A anamnese que vai vir em aulas posteriores, as perguntas são relacionadas a esta lei do pertencimento, tá? Que é quem foi excluído, quem foi abortado, problemas transgeracionais, né? Então, gente, tudo isso que a gente chama de exclusão, que exclusão não é só excluir uma pessoa. Até quando a gente fala em ex-marido, ex-mulher, é uma forma de excluir. A gente fala pela força do hábito. Mas depois de aprender isso, a gente vai falar e sempre vai tocar um alerta, né? Que é primeiro marido, segundo marido, ou primeira esposa, segunda esposa. Porque o termo ex quer dizer excluindo meu ex-namorado, meu ex-marido. E então eu uso primeiro as leis do pertencimento, gente. Posterior a elas, iniciando a constelação, a gente busca colocar a ordem, olhar dentro daquele sistema o que está em desordem e busca procurar a ordem. Depois, a gente entra na lei do equilíbrio. Como que a gente vai equilibrar esse sistema que estava todo desordenado e agora está sendo colocado em ordem? A gente vai equilibrá-lo com frases de solução que veremos aí no curso, assim como vocês já viram alguma coisa aí na obra de Bert. E depois, colocando a ordem, buscando o equilíbrio através das frases de solução, frases de ajuda, a gente vai estar retomando o que eu chamo de primeira lei, gosto muito, que é o pertencimento, né? Ali nós vamos rever quem não estava pertencendo, quem não estava excluído, quem estava excluído e colocar as frases em movimento, sem forçar o constelado ou o cliente a dizê-las. Muitas vezes ele não diz, ele não consegue repetir as frases e é um momento crucial assim da catarse e até de mostrar, então você diz para esse bebê abortado, eu matei você. E o cliente se repele, não diz, não é isso. Então, diga a ele, eu não quero dizer isso. Eu não aceito que eu matei você. Então, é uma frase dura do cliente dizer, mas ele vai estar em contato com a realidade atual. Então, por isso ela é válida. Muitas vezes, nesta contrafrase, ele consegue solucionar muita coisa e até repeti-la depois, tá? Daí desenvolvem as dinâmicas. Gente, por ser um curso EAD, não dá para a gente segurar módulo e aulas até que todos cheguem juntos a determinada etapa.
mesmo porque durante o curso, né, pós-inscrição, acabam entrando algumas pessoas que já são terapeutas e nos pedem a capacitação. Alguns nós permitimos que entrem durante o decorrer do curso. Por esse motivo que eu insisto que seus comentários lá no grupo do Face sejam puros, sem se prender ao comentário dos outros colegas. Por quê, gente? O comentário dos colegas devem ser lidos e comentados também, para que haja uma interação e uma construção do pensamento. Porém, usar suas palavras, sua voz nos comentários é o que importa para a somatória do todo, né? O que a Raquel aqui quer ver para a certificação profissional. Então, para a certificação, essa interação faz parte do conjunto que vai certificá-lo. Concluído, então, as etapas anteriores, né, que é o comentário lá, que é essa interiorização dessa primeira leitura de Bert, que eu não tenho dúvidas que mexeu, que vocês se identificaram com muitas coisas ali e tudo está em movimento ainda, né? Incluindo a responsabilidade, gente, o comprometimento com a verdade. Lembro, então, que é proibido compartilhar qualquer conteúdo do nosso curso, sejam vídeos, textos e PDF, com qualquer pessoa que não tenha investido nesse treinamento como vocês investiram. Valorize-se e valorize-me. Somos um, né? E esse respeito é muito importante, mesmo porque quem não segue esta ordem didática que eu coloco o curso, vai só se atrapalhar, lendo um PDF aqui ou um vídeo solto ali. Isso nós já temos na internet, né? Aqui é uma construção passo a passo do treinamento, na qual a corresponsabilidade, o que chamam até de karma, né? Fica aí a consciência que eu chamo de cada um, para que foquem nos estudos e possam ajudar o outro na medida do limite do outro, não compartilhando material do curso. E a partir desta aula, gente, eu estarei efetivamente vendo os comentários e as dúvidas de vocês no grupo do Face, tá? Eu vou acompanhar cada um na medida de suas dúvidas e de sua sede. Por isso a importância de mantermos a ordem, respeitando o raciocínio de cada aula e interação no grupo, sem prejudicar o colega que ainda não chegou na mesma aula. Por isso que eu dividi lá no grupo por módulo. Então, se você está no módulo 1, responde as questões do módulo 1. Se você já está no módulo 3, responde no módulo 3. E aquele aluno que ainda não respondeu a do 1 não vai ver de quem está mais adiantado, porque assim ele não vai me mostrar a construção lógica do seu pensamento. E é isso que eu busco, tá? É uma resposta pura para identificar dentro do propósito e de todo o estudo deste método, construir sua linha de raciocínio, né? Gente, apesar da dinâmica das constelações serem muito utilizadas em vários sistemas, pedagógico, profissional, organizacional, jurídico, a mais conhecida de todas são as constelações familiares, porque por experiência ao longo dos anos concluiu-se que a maioria dos problemas empresariais, profissionais, pedagógicos, ainda que sejam nos ambientes falados, né, escolar, profissional, social, religioso, qualquer sistema, provém de algo ocorrido dentro do sistema familiar. Sendo assim, esta metodologia das constelações a mais procurada no mundo. Via de regra, gente, podemos diagnosticar a partir de uma constelação familiar, tá? Que a gente vê as famílias, que nos mostra algo muito forte que está atuando por trás do problema atual que você traz ao constelador, ou que você aí tem dentro de si. Algo que você ou seu cliente talvez não tenha sequer conhecimento. E após a constelação familiar, seja de origem da tua família atual, né? Se ainda permanecer uma dificuldade específica e pontual sobre o trabalho, por exemplo, ou sobre a escola, a faculdade, por exemplo, então pode ser olhado de uma forma mais focada. A partir do que, gente? De dinâmicas das terapias sistêmicas, sem constelar novamente e correr o risco de mexer naquilo que já foi visto antes. Aquilo que foi visto antes já foi colocado em movimento, né?
infringir estas orientações pode comprometer todo o trabalho já realizado nas constelações. Por isso que eu busco aqui no curso formar terapeutas sistêmicos, né, que saibam lidar pós-constelação com aqueles que mais precisam, tá? A partir de dinâmicas e não de constelação em cima de constelação, como a gente já falou. E dentro do pensamento sistêmico de Bert, todos estamos a serviço da vida. Assim, os conteúdos literários vêm se misturando muito na net, junto com as reflexões e experiências de cada terapeuta constelador, que faz suas postagens ou vídeos de acordo com os cases que experimentou. Então, nem se fala mais em direitos autorais hoje em dia, né? Porque se estamos a serviço, nossas experiências também estão para que todos possam conhecer o trabalho com responsabilidade, sem confundir que aquele caso também é o seu. Nós temos muitas coisas em comum, sem dúvidas, mas aquilo que está oculto só nós podemos ver, né? E a gente trata de outras questões realmente assistindo constelações, estando em campos de constelação ou nos vídeos que vamos apresentar aqui. A gente sempre se identifica, mas cada caso é um caso, sempre lembrem disso, tá? E, gente, se tudo está interligado e já sabemos que nossas ações geram reações em qualquer parte do universo, imaginem a conexão que temos com nossos familiares, de quem herdamos as memórias genéticas, o DNA energético. Da mesma forma que também herdamos olhos claros, cabelo liso, cabelos ruivos, não é assim? Às vezes pula uma geração, mas os netos saem igual aos avós, né? E assim acontece com as emoções. É quase mágico. Porém, sobre a visão quântica que eu proponho aqui neste curso, torna-se tudo muito científico, tá, gente? Por isso que mostrar a cientificidade dessas questões desperta algumas pessoas mais racionais e que dependem disso para, a partir daí, sentir o campo, né? Sentir o campo é fundamental, mas algumas pessoas necessitam entender o procedimento para então se entregar ao campo, ok? É isso que eu viso aqui nesse curso também. E emprego os estudos quânticos na metodologia das constelações, usando essa energia quântica do campo familiar, da pessoa constelada, vivos ou mortos, pois está trabalhando com energias, então energia nunca morre, né, gente? Então a gente acessa essa grande alma familiar, e a partir dela o fenômeno acontece, o oculto vem à tona, como logo vamos ver aí nos vídeos de constelações em grupo. E dentro da visão quântica, repetindo, se todos estamos conectados e somos todos partes do mesmo, ou seja, somos todos um. Imaginem assim como estamos ligados àqueles que, além da conexão energética, temos ainda a sanguínea, a memória celular de todas as gerações passadas, né? Então, por isso que o foco é a constelação familiar, porque ali cerca de 65%, em média, 70% estão relacionados a isso. E assim, um gatilho na vida, né, seja aos 15, aos 30, aos 50 anos, nos retorna aquelas emoções já sentidas por algum antepassado, que nossa criança interior, o nosso subconsciente carrega, traz à tona todos aqueles sentimentos. Por isso, curar a causa, entender a causa, né, e fazer os movimentos necessários é mais importante do que o tema trazido, porque a gente não controla o que aparece numa constelação, tá bom? E nas constelações podemos ver, gente, aquilo que está oculto no sistema, né? Aquilo que está de fato atuando por trás do problema atual, do tema escolhido, da doença. A partir do momento que a gente olha e sente o que o campo das constelações nos mostra, é possível o constelado ressignificar aquela situação ali apresentada. Mas não somente com os movimentos e frases de ajuda dos representantes, mas sim com uma mudança de postura na vida também,
Não adianta entregar as constelações, dizer ali, mamãe, eu te perdoo, eu te amo, eu sou grata, eu sou pequenininha e você é grande, sair de lá e esculachar com a mãe, né? Então, isso não funciona. A partir de uma catarse, de uma compreensão, a gente já automaticamente dá os primeiros passos na vida, na prática, ok? E esse diagnóstico que a constelação nos traz acelera meses, se não anos de uma terapia, pois é quando o terapeuta e também nossa vida pessoal, né, para quem não está pretendendo ser terapeuta, consegue ir no foco da causa do problema. Pode-se trabalhar com maior fluidez a terapia em prol do alívio do sistema e, por consequência, de nós ou do cliente, a partir desse novo olhar e de postura prática na vida. Então, gente, as constelações ajudam aí em conflitos, bloqueios ocorridos na família, seja com nós ou com antepassados que a gente carrega, e em outras relações que repetem, né, esses ciclos, e nosso objetivo é quebrar esses ciclos de disfunção, de desconexão, de alienação, lidar positivamente com as doenças e com a morte e compreender a vida, gente, com uma perspectiva mais ampla, né? Respeitando tudo e vendo a positividade em cada coisa que a gente passou. Afinal, foram elas que nos trouxeram aqui a experiência que antes já tivemos, né? Para ser quem somos hoje. E esta aula de revisão é necessária, gente, para a gente fixar isso. Agora que virão os vídeos, né? Onde a gente vai poder ver, sentir e estudá-los. Alguns vídeos que eu tenho aqui para esta finalidade. E a abordagem sistêmica fenomenológica visa diagnosticar e direcionar questões conflituosas no âmbito familiar, no âmbito social, relacionamento de casal, profissional, doença, negócios, tudo. Pois tudo que conhecemos e que não conhecemos fazem parte do sistema, seja universal, solar, religioso, familiar, profissional, político e todos. O procedimento básico consiste na disposição desses problemas no centro ampliado do sistema de relacionamentos do cliente, apresentando soluções que não haviam sido percebidas ou pensadas antes. Então é possível nas constelações, em uma única sessão, revelar uma dinâmica sistêmica antes não conhecida. Relembrando, gente, que essa abordagem sistêmica existe há muitos anos, mas ficou conhecida aqui no Ocidente por constelações sistêmicas ou familiares em sua forma moderna, após ser exposto ao público por Bert Hellinger. Porém, continua sendo um antigo, novo jeito de ver, de ser e de viver. Acredita-se, gente, que os métodos de terapia breve, como as constelações, pouco foram divulgados, principalmente aqui no Ocidente, por muitas questões, como no início, a oposição das tradicionais linhas de tratamento psicológicos, questões ligadas à política, à indústria farmacêutica, que lucram bilhões, gente, com medicamentos que amenizam os sintomas dos tratamentos e doenças, que muitas vezes são resolvidos em apenas uma sessão sistêmica, através do campo fenomenológico, do campo quântico, como veremos adiante. E vamos lá, se a gente conseguir lidar com nossas questões através de técnicas complementares, orientais, ancestrais e por uma ou duas constelações, isso não vai ser nada agradável para as indústrias de antidepressivos, antipsicóticos e tudo mais que visam seu lucro aí ao longo da vida do paciente. Dificilmente a pessoa consegue sair das drogas, né? Das drogas lícitas receitadas pelo médico. Quando ela sai, logo ela se vê deprimida ou com seu transtorno de volta. Então, por isso nunca foi muito divulgado, mas assim, a partir dessa modernidade, desse olhar trazido por Bert, não há mais como se negar. Por isso que médicos, juízes, está todo mundo fazendo aí, psicólogos, fazendo aí o curso, né? Gente, hoje em dia não podemos
mas negá-la não somente por estarem inclusas nos sistemas que eu falei, já estão inclusas no sistema de saúde, no SUS, Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, né? No judiciário, no organizacional, no pedagógico. E por isso vem sendo um dos cursos mais procurados por todo esse pessoal aí, formado ou não, né? Na saúde, em todas as outras questões faladas. Eles querem esse complemento, não para usá-lo somente como um constelador, mas para usá-lo em suas profissões, entendendo o ser humano como parte de um grande sistema, de um todo muito mais amplo, de um todo universal que liga e une a todos nós, seres vivos, mortos, celestiais e outros planetas e dimensões, enfim. A gente quebra o limite tempo-espaço. E o ser humano reage a ações que nem sempre são suas. Isso é possível a gente ver. E se causamos sensações e reações em pessoas que sequer conhecemos, o que pode causar aos próximos, à família, né? Como eu já havia dito. O sistema familiar também é chamado da grande alma familiar, ou sistema arcaico, ou inconsciente ou consciente familiar, porque liga diretamente seus membros, mesmo os mais distantes, aqueles que a gente não conheceu, bisavós, tataravós, não só geneticamente, mas principalmente energeticamente. Com isso, através de um olhar amplo e sistêmico, podemos entender como estamos influenciando e sendo influenciados o tempo todo por um membro deste sistema ou situações vividas por eles. Como a gente vive isso dos nossos antepassados, por consequência, nossos filhos também estão carregando e por isso a necessidade de quebrarmos os ciclos, né? Estamos todos conectados, gente, por cordões invisíveis que podem parecer invisíveis, transparentes aos olhos, mas são sólidos e coloridos para a alma, que tudo sente, tudo capta e reage, ainda que não tenhamos consciência disso. É hora de tomar consciência, gente. E após todo esse conhecimento sistêmico se tornar conhecido por meio das constelações, passou a ser realizado mais em grupos do que em consultório, inibindo muitas pessoas de serem consteladas por sentirem-se até envergonhadas perante os outros do grupo em relação aos seus problemas, que na maioria das vezes são sórdidos. E eles temem expor um membro familiar ou algo oculto e inaceitável na sociedade se revele, né? Inaceitável por quem, Raquel? Por nós, clientes, pela sociedade, por quem está em volta, né? É a nossa consciência com medo de mexer na caixa preta do inconsciente, como se isso ajudasse alguma coisa. Lê do engano, né, gente? O método busca equilibrar o sistema e não o constelado ou sua doença em si, né? As curas são por consequência, merecimento e aí entra um monte de coisas. As curas são um plus, né? Além do pré-diagnóstico que a constelação nos oferece, podendo ressignificar ali e a partir de então ter o presente da cura, né? A partir de colocar as coisas em ordem. E, gente, assim como a cachoeira, a água vem de cima para baixo, ou seja, o sistema de cima, nossos emaranhamentos sistêmicos transgeracionais familiares, baseados na hierarquia e ordem, tem privilégio para uma cura mais profunda, para o problema parar de atuar nos nossos sucessores, na nossa vida e dos sucessores. A força vem de cima, gente, e só assim estamos aqui, por nossos pais nos darem a vida, nossos avós por darem a vida a eles e assim por diante. Tudo isso foi necessário para estarmos aqui hoje, por isso somos gratos. E se não somos, aprenderemos aqui no decorrer do curso a importância de sermos gratos por tudo como foi. E agora, nos próximos módulos,
veremos algumas técnicas para usar esta metodologia em consultório e no cotidiano, sem a necessidade do grupo, justamente pela resistência de alguns em se exporem, tá? Então a gente foca, mostra os grupos, mas a gente foca no atendimento individual. A partir desse treinamento do individual, seja online, seja presencial, e a partir da compreensão das leis, a gente constela em grupo, individualmente, de baixo para cima, de cima para baixo, tá bom? O importante é este conhecimento e a gravação do que é mais importante, das ordens, de seguir essas ordens universais, ordens do amor. Gente, uma atividade, reflitam. Você é parte integrante e indissolúvel do seu sistema familiar. Todos os fatos da sua vida, agradáveis ou não, possuem uma lógica, uma consciência e representam o seu próprio amor desprendido em favor de equilibrar esse sistema. Esse equilíbrio mantém-se de forma inconsciente, o que acaba levando você a suportar e assumir posicionamentos que muitas vezes trazem desconforto e dor, sem sabermos sequer o porquê. Quando a problemática aparece, logo veremos aí a questão dos problemas nas próximas aulas, né? Mas quando ela aparece durante a constelação e o constelado toma ciência do que o está atingindo, o alívio daquele problema que está sendo constelado é imediato, mas depende dos passos e da postura, né? Isso serve aí muito para quem já foi constelado e não viu muito movimento aí, né? Fica a pergunta: que passos você deu na vida? Que passos você fez na prática para ressignificar o que foi visto na constelação, né? Convido você aí a perceber como este sistema, esse seu sistema familiar está funcionando. Isso significa descobrir o porquê das dificuldades e mudar a postura que fazem e que trazem esse desequilíbrio ao sistema e em você mesmo, que faz parte dele, né? O que faz para manter tais atitudes? Como mudá-las? Qual o significado dessas atitudes na manutenção de um padrão sistêmico na sua família? Como alterar este padrão de forma que fique mais confortável para você e para os demais envolvidos? Como planejar a sua vida baseada em valores profundos de amor e respeito à vida, sem abrir mão das suas conquistas pessoais? Como transcender aos seus problemas? São esses e outros pontos que a gente deve analisar a partir daqui, tá, gente? Porque estas respostas são encontradas dentro de você, mas abrindo a visão aí, a partir do PDF que foi lido e do que mais vem adiante, é o que vai trazer a transformação, seja a sua e vai acontecer com a sua. Para daí, então, para aqueles que estão se profissionalizando, para passar e ajudar o cliente. Então, gente, segue aí uma revisão de tudo no texto abaixo, daquilo que é mais importante. Algumas coisas já faladas, outras complementadas, e eu fiz essa introdução aqui para esta aula em texto meio grandinha que virá, mas faz parte dessa didática, né? Misturar vídeos, áudios com os textos. E no final vocês vão ver como muita coisa fica assimilada. É diferente do que eu já falei, né? Dos grupos chamados presenciais de formação, onde você não anota nada, é só o que sente, o que fica, causando assim confusão para muitos de como começar, de como fazer esse trabalho e de como agir. Não, lá é só na prática, aqui é na teoria e prática vivenciada interiormente e também nos exercícios, né, práticos que teremos aí no decorrer. Por isso é importante você seguir a todos, mesmo que não queira se expor no grupo do Face, onde eu busco só contar, digamos assim, para aqueles que buscam a formação. Então eu quero realmente ver desses o raciocínio lógico da construção aí, conforme se pede nos exercícios do Face. Ok, gente? Boa leitura nessa revisão
para que tenhamos daqui em diante, da próxima aula em diante, uma compreensão real desse método maravilhoso das constelações sistêmicas. Um grande beijo e nos vemos logo mais.